Vou deixar claro o seguinte. Nenhum time no mundo senta-se à mesa do Flamengo quando o assunto é torcida. Nenhum. Ponto. Não tem. Como não? O Corinthians não senta? Não senta. Tá louco. Não senta. Mas cadê o Corinthians aí? Apareceu onde? Ué, mas espera aí, o Corinthians é o time que tem o maior número de seguidores do Facebook, do Twitter também. Lógico que é. Eu quero ver, eu quero ver isso. Onde é que apareceu? Mostra pra mim. Põe de novo o quadro aí, por favor, produção. Mostra pra mim onde é que tá o Corinthians. Mostra onde é que está o Corinthians. Onde? Naquela pessoa. Isso não é de agora. Não é momento, não. É de janeiro. É de janeiro até agora. É de janeiro até agora. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista. Janeiro e agosto, não entra sem pé. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista. Olha o momento do Flamengo no ano, Sormani. O Corinthians ganhou. O Flamengo fez, é proporcional. Ok. O Corinthians já teve isso nos outros anos, não aconteceu nada. Então vamos lá, o Corinthians mesmo nos anos. Não aconteceu nada. Mano, pelo amor de Deus. O Corinthians mesmo nos anos que ele não foi campeão brasileiro, Sormani, ele tem a maior média de público do Campeonato Brasileiro. Eu tenho o maior respeito pela torcida do Corinthians, vocês sabem disso. Mas não dá para comparar em termos de proporção, de grandeza, a torcida do Flamengo com a torcida do Corinthians. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm a média de público dos últimos 10 anos do Campeonato Brasileiro? Pega aí para ver se o Corinthians não está entre os top 3 de todos os anos. Pega aí, mano, vamos ver se o Flamengo está entre os top 3. Faz a média. Levanta aí, por favor. Faz a média e traz, não adianta ficar jogando assim. Não, eu tenho certeza disso que eu estou falando. Se tiver, você sabe que hoje o Corinthians é a terceira maior média? Sim. É a terceira. Sim, e não é o líder do campeonato. Exato, e nunca é a terceira foi o maior média. E nunca foi o líder. Exatamente, está dando certo. Então não dá para falar que não se senta mesmo, óbvio que dá. O Flamengo é disparado o principal time em termos de média de público do Campeonato Brasileiro. Mas óbvio, o Maracanã cabe mais gente do que a Arena Corinthians. Não tem como geograficamente você brigar contra números. É ocupação de estádio. Exato, não, você está falando média de público é uma coisa, ocupação de estádio é outra. Não, senhor. Como não? O Flamengo tem todos os ingressos vendidos. Qual foi a última vez que o Corinthians vendeu todos os seus ingressos no seu estádio? Fim de semana. Eu não sei se você acompanhou o último jogo do Corinthians. O Corinthians bateu a média não, o maior público do ano nesse último jogo. Qual foi a ocupação do estádio? 43 a Zona Oeste lá não enche nunca. Não, foram 43 mil. O setor Oeste não enche nunca. Você está falando de média de público. Não tem lugar vazio em jogo do Flamengo. Não tem lugar vazio em jogo do Flamengo. No Corinthians, o tal do setor Oeste, não sei por quê. Aliás, eu sei por quê, é pelo alto valor. Pelo alto valor. Pelo alto valor. Pega o ticket médio do jogo do Flamengo. Concordo com você. Esse ingresso caro é um tiro no pé do Corinthians, mas é um fato. Não tem lugar vazio no jogo do Flamengo. Não tem. Porque a diretoria do Flamengo não é estúpida. Vem. Como é que é? Porque a diretoria do Flamengo não é estúpida. A diretoria do Corinthians é. Quando ela pega um setor deficitário, que é praticamente um quarto do estádio, e abdica desse setor pela presença de público, ela comete uma estupidez sem tamanho. E não corrigem isso. Porque desde 2014 é isso. Só um minuto, hein, o único setor aí que realmente vive vazio é o setor oeste. Só um minuto. Aquele e-mail lá no Oeste Inferior, no meio, que às vezes não está lotado, aquilo não é preço não, gente. Aquilo é cadeira cativa. Aquilo é de proprietário. Só um detalhe. Quando você olha ali o meio na Oeste Inferior, não é cadeira de R$400, R$300. É proprietário, é cativa. Cadeira cativa, Benja, não significa ali, se eu não me engano, 3 mil lugares dentro da Arena Corinthians. São 3 mil lugares. Essa é a parte de baixo ali. E é menos ainda. Não é só embaixo. Aquela que vai até aqui, até a primeira que vai até a cabine de televisão. Ali, aquele meio, é cadeira cativa, é proprietário de cadeira. Quando você olha dos lados, vou pegar os números de cadeiras cativas aqui que o Corinthians vende na sua arena. Não é absurdamente... Mas se são 3 mil, pega a média de ticket do Flamengo e a média de ticket do Corinthians. A gente já deu esse número. Eu respeito todos vocês, tenho a maior admiração pela torcida do Corinthians, acho que a torcida do Corinthians é uma torcida que não abandona o clube jamais. O time pode estar perdendo de 4, ela não vai embora. Mas não dá pra comparar, gente. Não dá pra comparar. A torcida do Corinthians com o Flamengo não compara. Não dá pra comparar. É um negócio impressionante. É só você ver isso. Esse Twitter aí agora. Primeiro lugar, não é que ele aparece como o único brasileiro. Entre os 10 maiores clubes comentados pelo Twitter, o Flamengo aparece em 9º. Não é isso. O Flamengo aparece em primeiro. Em primeiro lugar. Não tem como comparar, gente. Outro dia a gente estava fazendo um jornal aqui, eu estava comentando o Central Fox, à noite. Jogo Flamengo, acho que era Flamengo e Palmeiras jogou recentemente? Jogaram? Jogaram recentemente, no final de semana retrasado. Retrasado? É. Aqui no Rio. Aqui no Rio, 3-0 para o Flamengo. Aí o texto dizia o seguinte, e o apresentador, que era o Zé Ilan, leu. Claro, tá lá no texto, tem que ler. Palmeiras e Flamengo, 2 times de torcidas gigantescas. Não, pera um pouquinho. Voltou pra mim, eu falei, não pode. Não tem cabimento. Não pode colocar o Flamengo do lado do Palmeiras. A torcida do Palmeiras é grande. A torcida do Flamengo é gigante. Há uma diferença muito grande. Você não pode colocar na mesma frase. Não pode. O Corinthians tenta chegar perto do Flamengo. Ele tenta, não consegue.
Não consegue. Não. A diferença é grande. É impressionante o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo não é assim, gente. Em São Paulo você anda na rua, você vê corintiano, palmeirense e São Paulino. Você vê. Aqui no Rio de Janeiro você só vê Flamengo. É uma coisa... Isso é uma religião. Isso é uma religião. É a torcida do Flamengo. Só para passar aqui, Sormani, por exemplo, em termos de arrecadação aqui, renda bruta, até agora... Peraí, antes de você falar do número, que isso aí vai demorar, antes de você falar do número, quando você fala, nós somos paulistas, óbvio que a torcida do Flamengo é gigante, mas quando a gente vai morar no Rio, você vê o dia a dia, você acaba vendo. A sensação é que só tem um time aqui. Exatamente. A sensação é que só tem um time. Quando a gente anda em São Paulo, eu concordo com você. A torcida do Corinthians é maior, mas você vê São Paulo e Palmeirense pra tudo que é lado. Isso não é? Só que, aí você fala, pô, a torcida do Flamengo é uma religião. Só que tem o seguinte, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo vivem anos de puro sofrimento. Sim. Em São Paulo, você não vê. Você está vivendo agora o São Paulo, mas o São Paulo está vivendo agora um período, mas o São Paulo até um tempo atrás é campeão mundial, campeão de Libertadores, tri brasileiro. Por conta disso, né? conta disso, eu acho que a torcida do Palmeiras vai superar a torcida do São Paulo em 10 anos. A torcida do Palmeiras vai reocupar o lugar dela. Então, só que aqui... E a torcida do São Paulo cresceu com aquele time... A torcida do São Paulo era a quarta maior torcida do São Paulo. Só que aqui no Rio de Janeiro... Passou a ser segunda. Só que aqui no Rio de Janeiro, com o que nós estamos vendo, com as perspectivas que a gente está vendo de Botafogo, Vasco e Fluminense, a tendência é que daqui 10 anos... Porque é verdade, você anda no Rio de Janeiro, a gente entra no Uber... Cara, beijo. Você torce pra quem? Flamengo. Você chega o garçom vai falar com você, aí, gostou do Flamengo? Aí você vai lá na praia, pô, é só Flamengo, não é? Só Só para passar a informação aqui com relação aos números. É a constatação de um fato. Vamos lá. Público dentro do estádio. A média de público do Flamengo é de 49.217. A segunda melhor média de público do Campeonato Brasileiro é do São Paulo, com 37.064 por jogo. O Corinthians ocupa a terceira posição, com 36.621. E aí o Palmeiras, com 32.677, é o quarto colocado. Em termos de renda bruta, Sormani, até agora, o time que mais faturou no Campeonato Brasileiro foi o Corinthians. Com 19.630.000 e alguns quebrados aqui. Seguido pelo Palmeiras com 13.513.000. O São Paulo com... É que o São Paulo tem mais jogos aqui. O São Paulo tem 9 jogos como mandante, o Palmeiras tem 7. Mas o São Paulo faturou quase 17 milhões, 16.919. E o Flamengo com 14.687. Agora, por ingresso, Sormani, olha a diferença. O Palmeiras, ele tem um ticket médio na renda bruta de R$ 59,08. Seguido pelo São Paulo com R$ 50,72. O Internacional com 44,82. O Corinthians é o quarto em termos de ticket médio com 53,60. O Grêmio é o quinto com 36,67. O CSA, por incrível que pareça, tem um ticket médio de 40,32. O Vasco, ele tem um ticket médio maior do que o do Flamengo, de R$ 51,98. Seguido pelo Flamengo, que aí tem um ticket médio de R$ 37,30. É um ticket médio baixo. Eu acho ótimo. Mas eu acho legal, é isso que eu defendo também. Eu prefiro mil vezes um estádio lotado, e o torcedor pagando um valor que ele pode pagar, do que ter uma arena moderna, menor, e o torcedor pagando muito caro para poder frequentar. Mas isso faz toda a diferença. A gente chama de elitização. Eu não estou só falando de presença de público em estádio. Eu tô falando, a nossa discussão começa por causa do Twitter. No Twitter, qualquer um pode se manifestar. Qualquer um, você não paga para entrar no Twitter. Qualquer um pode. Mas é muito fácil se manifestar com essa seleção que o Flamengo tem hoje. Exatamente. Porque em outros momentos a torcida do Flamengo não foi a que mais citou o clube. Aí que tá. Mano, o que a gente precisa saber é o seguinte. No ano passado, nós tivemos isso. No último semestre, nós tivemos isso. Então é uma questão de pesquisar. Eu concordo com você. O momento do Flamengo é uma coisa encantadora. Claro que é. Tem um rapaz aí, um jornalista, amigo nosso, é o Fred Soares. Ele escreveu um texto